O vídeo de hoje vai ser sobre o paradoxo dos gêmeos e eu vou explicar para vocês o que levou a humanidade a questionar o tempo ser absoluto ou relativo. Então, fica com a gente e acompanha até o final do vídeo. Nós sempre tivemos vontade de conhecer a nossa origem, de entender como o mundo funciona e como o universo funciona. Saber quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai. A ciência é uma tentativa de alcançar essas respostas. Um dos grandes cientistas que começaram a tentar entender como o mundo funciona foi o físico Isaac Newton. Ele era físico e matemático, ele inclusive é um dos precursores do cálculo diferencial integral. Foi ele que elaborou as 3 leis de Newton. A primeira é a lei da inércia. Quando o objeto está em velocidade constante, ele tende a permanecer em velocidade constante, seja a velocidade igual a zero ou em algum movimento uniforme. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que é a famosa equação F igual a ma. A terceira lei é a lei da ação e reação. Para qualquer força aplicada em cima de um corpo, haverá uma força de reação de igual intensidade. Dentre todas as leis que o Newton observou no universo, foi sempre considerando o tempo como absoluto. O tempo ser absoluto significa que ele passa igual para todos os seres e para todos os objetos presentes no espaço. O tempo ser absoluto foi um conceito que ele foi quebrado por outro físico muito famoso, que foi o Albert Einstein. O Einstein, quando ele bolou a teoria da relatividade geral, ele considerou o tempo como algo que não é absoluto, ele não passa igual para todo mundo. A passagem do tempo ela pode ser diferente para diferentes indivíduos e objetos que estejam viajando a velocidades diferentes. Foi necessário porque a física newtoniana ela não era capaz de prever movimentos de astros, de planetas e estrelas. E essa correção do tempo foi primordial para que as nossas observações tivessem consistência com os cálculos e previsões que eram feitos matematicamente. E é por isso que a gente consegue saber que o tempo não é absoluto. Hoje, a gente tem algumas aplicações disso, como por exemplo, na precisão do GPS. O GPS, no tempo de ida e de volta entre o satélite e a Terra, é necessário fazer uma correção relativística de tempo. E isso é um exemplo de como o Einstein estava certo, quando ele disse que o tempo não era absoluto. Existem outras formas de medir também, como utilizando relógios de precisão em aviões, por exemplo. Se você tiver uma precisão suficiente, você consegue perceber que o tempo dentro do avião ele passa diferente, mas é uma diferença tão pequena que ao longo da vida da gente a gente não consegue perceber. Depois desse todo blá 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 do Newton, que eu só queria dizer que o tempo sempre foi considerado absoluto, eu desenhei para vocês como seria o paradoxo dos gêmeos. Você está vendo que tem um gêmeo aqui na Terra e o outro gêmeo está viajando até um planetinha distante e voltando. Quando ele está nessa fase e nessa fase, a velocidade relativa em relação ao gêmeo que está na Terra, ela é 99% da velocidade da luz. Ela é uma diferença constante do referencial desse irmão aqui. O irmão que está na Terra está se aproximando numa velocidade a 99% da velocidade da luz. E na ida, ele está se afastando a 99% da velocidade da luz. Nessa fase aqui do movimento, parece um paradoxo, porque como eles estão se afastando e depois se aproximando em velocidade constante, parece que o tempo para eles deveria passar da mesma forma. Mas o que quebra essa simetria de movimento? É justamente essas fases aqui. Aqui ele está ganhando aceleração e aqui perdendo aceleração para chegar até o planetinho e voltar. Aqui ele ganha aceleração de novo para chegar a 99% da velocidade da luz. E aí ele perde aceleração para encontrar o irmão dele aqui novamente na Terra, bastante envelhecido. Então essa aqui é a equação que relaciona o tempo de viagem e o tempo que passa na Terra. Quando a velocidade da viagem aumenta, o tempo que se passa durante a viagem tende a ser menor. E é por isso que o irmão que viaja, ele chega mais jovem, porque passa menos tempo em relação ao tempo que se passa na Terra.
Então, se você gosta de temas como relatividade geral, buracos negros, eu deixei alguns livros aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada na Amazon. São livros que você não precisa ser físico para ler, você não precisa ser matemático, você só precisa ser curioso e gostar do assunto, tá? Então, se você quiser, o link tá aqui embaixo, compra com link de afiliado para você ajudar o canal, valeu?